dando tudo Pegando, né? certo ali. Aí passa a minha aberturinha. E aí. E a gente entra. Cadê? O celular tá contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, bem-vindos a mais uma dessas esquizofrênicas, solitárias e experimentais noites de Monday, onde eu, aqui do meu estúdio, transmito ideias, pensamentos, desenhos, às vezes conversas, às vezes tiro umas dúvidas, às vezes tenho algum insight, mas em geral fico aí me perdendo dentro da internet com vocês para ver se nos perdendo juntos a gente encontra alguma coisa, né? Hoje à noite, depois de tentar algumas vezes, finalmente eu consigo trazer para a conversa o ilustre desenhista maranhense Felipe Portugal, que recusou participar em outras ocasiões porque a agenda dele estava muito ocupada, ele está em muita demanda e porque agora ele também é um artista multitarefa.
né, que além de quadrinhos faz podcast, faz vídeo, faz live, né, faz música. Então, tá muito difícil encontrar um tempinho dentro da agenda do Felipe Portugal, mas desta vez eu consegui insistir. Afinal de contas, a gente tem que falar dessa campanha de financiamento coletivo do novo gibi dele antes que a campanha acabe, né? Então, sem mais delongas, aqui vamos nós. Boa noite, Felipe Portugal. Boa noite. E aí, depois dessa introdução comprometedora... Comprometedora, você não ouviu nada ainda. Eu só fiz elogios. Só fiz elogios. Muito bom, muito bom. Introdução comprometedora é que vocês fazem, você e a Jéssica, na live de vocês. Mas a proposta é essa, né? Para ser constrangedor mesmo. A internet é para sempre, você sabe, né, Felipe? Então, é isso aí. Você pode achar legal o constrangimento de hoje e se arrepender dele daqui 10 anos, daqui 5 anos, amanhã. Mas a gente não está aqui para falar dos seus constrangimentos, para isso você tem a sua live de quarta. A gente está aqui para falar de quadrinhos, porque apesar da pandemia, apesar da vida estar difícil para todo mundo, você continua fazendo muito quadrinho, né? E felizmente. Então, quadrinho é bom, é isso. Quando a gente está no fundo do poço, pelo menos a gente fica cheio de ideias, né? Sim. E então, bom, para quem não sabe, eu conheci o Felipe Portugal via outro Felipe, que foi o Felipe Nunes, que me apresentava quadrinhos da geração do Felipe Nunes. Uma das pessoas que assiste minha live com frequência é um moleque que chama João Crepaldino. Conheço, eu sei sim, quem ele é. Ele deve estar assistindo a live e de todo mundo por toda a internet. E o que é uma característica das novas gerações é ter acesso a esse tipo de experiência que a gente não tinha, né? Quando eu tinha a idade do João Crepaldino, que está com 14 anos, não tinha nem internet, né? Então, quando o Felipe Portugal tinha 14 anos, já tinha internet. E agora o João Crepaldino está aí com 14 anos e a internet acontece a todo tempo, ao vivo, no telefone, na mão de todo mundo. Então, é uma experiência completamente diferente esse acesso às dúvidas, às vontades, às angústias de todo mundo. E o João Crepaldino falava de se ele achava que ele ia fazer parte dessa geração nova desses quadrinistas como o Felipe Nunes, como o Pedro Cobiaco, como o João Montanaro, como o Felipe Portugal, e eu falei que não, que ele ia fazer parte da próxima geração, porque hoje em dia ele tem 10 anos a menos do que vocês todos, do que a geração de vocês. Então, ele ainda vai ser a próxima geração. Mas eu conheci o Felipe Portugal entrando em contato pela pessoa mais que tinha o mesmo tipo de personalidade curiosa e cutuquenta que o João Crepaldino tem, que era o Nunes. De todos vocês, do João Montanaro, do Pedro Cobiaco, de você que nessa época ainda estava lá no Maranhão, ou no Piauí, ou em algum lugar longe, muito distante, o Felipe Nunes foi lá e começou desde muito cedo a mandar mensagem para cartunistas pela internet, a perguntar coisas, a ser inquisidor, a tentar tirar dúvidas, a tentar se inteirar, a tentar participar. E então foi o primeiro dessa geração aí que eu comecei a ter mais contato, tive que conversar mais porque ele fazia milhões de perguntas para todo mundo que respondesse na internet. E aí, eventualmente, o Felipe Nunes se mudou de Ubatuba e veio para São Paulo. E nesse primeiro ano de vir para São Paulo, ele trabalhou aqui no meu estúdio de assistente, meu Idubá, escaneando coisas e apagando coisas, essas coisas que
assistentes fazem. E aí ele me falava de outras pessoas que faziam quadrinhos da geração dele, que ele foi conhecendo em outros lugares da internet que eu não frequentava. E entre eles estava o Filipe Portugal, que eventualmente, passando os anos, resolveu acreditar na falácia de se mudar para a capital da cultura, de vir para São Paulo, achando que ia ser a solução dos problemas, e acabou se mudando para São Paulo. E aí conheci pessoalmente. E aí, durante um ano, ele estava aí ainda muito fresco em São Paulo e com muito tempo livre. Eu estava ouvindo uma live sua, Felipe. Não era uma live, era uma entrevista num podcast. Uhum. Aquele podcast que é... HQ Sem Roteiro? Acho que é o HQ Sem Roteiro, sim. Uhum. E aí ele relembrou que na época que você se mudou para São Paulo, você ainda tinha aquela página mensal numa revista de economia, alguma coisa assim. Sim. Né? Uhum. Então isso ajudava você a se manter aqui nesses seus primeiros meses em São Paulo. E você veio trabalhar aqui também de assistente. E eu tive mais acesso às coisas que você já tinha feito e às coisas que você estava fazendo. Sim. Né? E então eu acabei conhecendo o Filipe Portugal mais do que só como as pessoas que a gente cruza nas convenções. E aí agora, e o Filipe sempre querendo fazer quadrinhos, sempre querendo fazer um pouquinho a mais do que ele já fazia, um pouquinho diferente do que ele já fazia. Mas eu acho que desde que ele deixou, ele durou mais ou menos um ano aqui como assistente. O que é mais ou menos a média do que as pessoas duram aqui como assistente. Porque assistente não é a carreira, tem que ser assim, um degrau. E depois Sim. vai fazer mais coisa. E depois que ele deixou de ser assistente, o trabalho dele deu um salto. Verdade, é verdade. Porque Mas foi muito por causa de vocês, que isso aconteceu. Eu acho. Eu parei comecei a desenhar grande, comecei a ser mais cuidadoso, enfim. Eu acho que são as coisas, é o que a gente falou pra você quando você começou como assistente aqui, a gente falou pro Nunes, a gente falou pra todos os nossos assistentes anteriores, que era, a gente tem um trabalho aqui, que ele é meio mecânico, ele é o trabalho para o assistente é a parte mecânica do que um quadrinista vai ter que fazer. Então, preparar a página, apagar a página, escanear a página, essas coisas assim. Mas ao mesmo tempo você teve acesso a coisas, teve acesso a muito mais coisa do que as pessoas têm acesso mesmo que seja na internet, onde está tudo lá, né? Tá tudo lá, mas tem coisas que não estão lá, né? Como uma biblioteca com quadrinhos do mundo inteiro, onde tem mais coisa do Chris Ware do que a reprodução desse tamanhinho em JPEG dentro da internet, né? Tem mais coisa do Christoph Blaine, tem mais coisa de quadrinistas que a gente só conhece a prévia que sai na entrevista no site de notícias e nunca vê. E vê a história, e vê a página, e vê o contexto, faz uma grande diferença em, o que é possível fazer em quadrinhos. Então, no fundo, o que eu acho que é a melhor experiência de trabalhar aqui é descobrir o que a gente tem de quadrinho que a gente foi comprando em convenções ao redor do mundo, que são coisas que não saem nas notícias, e ver essa coisa de desenhar maior, né? Pode parecer bobagem, mas desenhar maior faz um bem enorme para o desenho. Fez um bem enorme para o seu desenho, né? O que você está fazendo nessas historinhas, você vê a diferença das historinhas que você fazia para a internet, ou as que você ainda faz para a internet, porque você ainda coloca lá uns teasers no Instagram para chamar as pessoas para o financiamento coletivo do seu livro. E naqueles teasers a preocupação do desenho é menor, porque você sabe que é para a internet. E mais as páginas das suas histórias novas, as páginas na antologia de terror, mesmo as páginas na sua historinha da Brutal, a preocupação com o desenho conseguia ter muito mais espaço para respirar, porque você estava desenhando maior. Sim.
né? E eu acho que isso da história da Brutal, que foi a última coisa que eu vi mesmo, né? Porque a antologia de terror eu ainda não vi. E aí nem deu tempo dessa antologia de terror respirar nas livrarias e você já colocou outro negócio de financiamento coletivo aí, já está lançando outro gibi. Sim. Então, em abril do ano que vem vai ter outro, viu? Em abril vai ter outro. Uhum. Vai ter outro. Certo. Então, só para eu não ficar sendo o cara que fala só isso, a gente só fica vendo você aí olhando em silêncio, com esse sorriso, com esse bigodinho aí. Então, fala um pouco sobre o livro que está em financiamento coletivo. Para as pessoas beleza. que não sabem. Muitas coisas, assim. Primeiro, acho que talvez a maior lição que eu peguei com vocês não foi nada específico, não foi mas assim, mais uma relação da postura com o próprio trabalho, né? Com o cuidado que às vezes você tem com o lettering ou com a hora de fechar o arquivo, com coisas miúdas que vão fazendo a diferença e fazem você, no final do dia, você acaba dando um passo maior do que o seu trabalho alcançava. Então, por exemplo, a coisa de desenhar grande é um negócio que eu vi as pessoas fazendo, mas eu não entendia muito bem qual era o objetivo. Eu achava que, na verdade, era só para aumentar a qualidade do arquivo ou algo assim, mas acontece que quando você desenha grande, tem todo um gestual que você consegue ter num papel grande que você não consegue ter num papelzinho pequenininho. E aí ver vocês fazendo assim me fez tomar vergonha na cara e começar a, enfim, pensar de outras formas. A coisa da perspectiva, que é um negócio que eu tenho tentado aprender, mas ainda tenho muita dificuldade, mas é um negócio que eu tô vendo que eu tô melhorando. Enfim, todas essas coisas. E no meio dessas melhoras, eu percebi que eu poderia pegar algumas histórias antigas que eu já tinha feito para a internet, que por muito tempo foi o lugar onde primariamente eu colocava o meu trabalho, repaginar elas e adicionar algumas novas e fazer um livro que seja unido por um tema. E qual é o tema? O tema é a forma. Parece abstrato, e de fato, né? Mas a forma sobre... O que eu quero dizer com isso? É a aparência, a identidade das pessoas. Então, tem uma história sobre um cara que se perde em rostos e não consegue mais se identificar. Tem uma história sobre um homem que é obcecado pela simetria do rosto das pessoas, do corpo das pessoas. E, enfim, vai nessa linha, né? Tem uma coisa paranoica, obsessiva, enfim... E depois que eu juntei, que eu vi que tinha esse material, que eu poderia dar essa repaginada em todas as histórias, eu já planejei o Catarse, estou fazendo e está indo relativamente bem, a gente já está em 80% agora. Se vocês quiserem acessar catarse.me/filosofia da forma, e a ideia é fazer um livro de contos, né? Uma coisa que eu curto muito, né? De Rubem Fonseca, a Lígia Fagundes Telles, o Borges, ou então outros próprios caras que faziam histórias curtas. Eu estava relendo umas coisas do Moebius esses dias, ele trabalhava muito nesse formato, né? Ele fazia esses livrinhos com umas historinhas mega curtinhas, super abstratas, e o próprio Adrian Tomini, né? Que já fez muito isso, os mini comics lá, e agora o penúltimo livro dele, né, que é uma coletânea de histórias curtas. O Jason mesmo, que é um cara que eu gosto muito, também vai nessa linha. Enfim, a ideia do Catarse é essa. Entendi. A ideia do Catarse é essa. E aí, mas essas histórias, elas... Uma coisa que eu fico pensando em história, essa coisa coletânea de histórias, né? E aí tem as coletâneas... Eu demorei para entender que uma coletânea podia ter uma ideia maior por trás. Né? E aí eu achava que tipo, a coletânea de histórias é porque a gente faz umas histórias curtas e aí de repente quando soma um número suficiente de páginas, a gente junta essas histórias todas e faz um livro. Né? Mas uma história não tem nada a ver com a outra. Né? Então, mas talvez um livro ganhe
ah, ganhe como objeto, ganhe como uma série de narrativas, se elas tiverem alguma coisa em comum, né? Sim. E você acha que o seu livro, essa sua nova coletânea sobre a forma, o que une todas as histórias, além de você ter feito? Sim, tem um tema maior e é um negócio que o Ciro Marcondes, lá da Raio Laser, Aham. ele deu esse insight no meu trabalho que eu não tinha percebido. Ele leu o Rubik e ele viu que dentro do meu trabalho tem um tipo de crítica a tentativa de compreender as coisas. De novo, parece um pouco abstrato, mas o que eu quero dizer? Todas as histórias desse livro novo são sobre personagens tentando dar conta da realidade, né? Então são personagens que geralmente são professores ou cientistas e tudo, e eles falham miseravelmente nisso, e se perdem nisso, né? Psicologicamente. E acho que isso não deixa de ser um reflexo dos tempos atuais. Vocês sabem que eu tinha muita vontade de fazer um quadrinho sobre o movimento terraplanista, acabou não rolando por causa da pandemia e não deu para ver as pessoas, entrevistar elas, nem nada do tipo, mas o fenômeno da Terra plana é exatamente isso, umas pessoas meio desconexas da nossa realidade. E talvez seja esse o grande tema em comum, né? Só que acaba atravessando o tema da aparência também, né? Porque eu acho que a questão da identidade, a conversa sobre a identidade, quem eu sou, quem você é, o que constitui a gente, né? A unidade mínima lá da identidade, é uma coisa muito nebulosa e pode também levar a esses problemas de você acabar enlouquecendo, né? Um livro que me influenciou bastante, um escritor que me influenciou bastante, e até meio pedante falar, mas foi as coisas do Dostoiévski que eu li, que ele sempre faz uns personagens que não necessariamente enlouquecem, mas se perdem muito em pensamentos, né? E entram meio nessas espirais, sabe? Um dos meus livros favoritos é o Memórias do Subsolo. Aham. E o personagem lá, ele vai sempre se perdendo, e ele nunca de fato faz nada, ele nunca consegue de fato fazer nada, porque ele se perde nisso. E acho que é um pouco a proposta do gibi. Entendi. E. ah, deixa eu ver. Como vai. Vou fazer uma pergunta. Ó, enquanto eu faço a próxima pergunta e o Felipe responde a próxima pergunta, eu vou estimular as pessoinhas assistindo aí. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Felipe ou para mim, vocês colocam aí nos comentários e eu encaminho para o Felipe e a gente usa perguntas do público também. Senão, vão ser Certo. só as perguntas que surgem da minha curiosidade Uhum. com o trabalho do Felipe. Eu lembro de uma época em que eu e o Rafa Coutinho, outro quadrinista, que é mais ou menos da minha geração, Uhum. ele com frequência conversava comigo e com o Bá, porque eu e o Bá, a gente tinha um foco muito grande em, se você quer fazer quadrinhos, você tem que focar em fazer quadrinhos e não ser tanto um artista multifacetário, Uhum. porque senão as pessoas vão ter dificuldade de identificar qual é o seu trabalho. Seu trabalho é Uhum. milhões de coisas. Às vezes é difícil. Então a gente estava lá numa, sei lá, numa jornada onde quadrinhos eram menos aceitos e menos conhecidos e tudo era mais difícil. Sim. Então, eu não queria ser conhecido como o Fábio e o Gabriel, que são ilustradores de livro infantil da Recreio, por exemplo. Uhum. Ou como o Fábio e Gabriel, que fazem storyboard. Ou como o Fábio e Gabriel, que fazem outras coisas. Então, a gente focava muito em que as pessoas conhecessem do nosso trabalho só o que a gente queria que fosse relacionado a ele, que eram os quadrinhos. Mas fazer outras coisas
ajuda muito, inspira muito, mantém assim o resto do nosso músculo criativo funcionando. E então, ouvindo a live sua com a Jéssica na semana passada, eu descobri que você tinha banda, que você tocava. Sim. Né? Então, além de outros, sabe, como outras coisas que você faz ajudam a te inspirar no seu trabalho, assim, não só desenhar, fazer freela de ilustração, né? Freela de ilustração ajuda também. Eu e o Bar, a gente falou durante muito tempo que a gente treinou colorir, porque a gente fazia essas ilustrações para Recreio e para outras revistas, e era obrigatório que as ilustrações fossem coloridas, então a gente foi treinando cores numa época que todos os nossos quadrinhos eram em preto e branco. E então, coisas que a gente aprendeu ilustrando e coisas assim. E aí, o que você... Eu sei que fazer quadrinhos não é fácil, não é o que você faz o dia inteiro, todos os dias, a semana inteira. Que outras atividades criativas você tem conseguido fazer nesses dias de hoje, nessa pandemia, e como eles ajudam a manter aí o músculo criativo exercitado e funcionando? Vamos lá. As atividades criativas é um negócio amplo, né? Dá para responder bastante coisa. Eu tô cada vez mais certo de que acho que vou continuar fazendo quadrinhos por muito tempo. Não vejo isso sendo uma coisa que vai sair da minha vida. E também coloco em prioridade, né? Eu não costumo priorizar outras coisas senão um quadrinho. Eu até tenho um problema com isso, porque eu poderia pegar muito mais freela e viver muito mais confortavelmente, mas eu sempre tento colocar um espaço para o quadrinho ser predominante. Mas, dito isso, tem outras coisas que eu acho que começo a fazer, também porque eu gosto, e também porque ajuda o quadrinho, mas eu não sei se você sente isso, Fábio, eu vejo que você sempre faz as lives e faz o Monday e de repente está lá no Instagram. Depois que ficou mais fácil de produzir esse tipo de conteúdo, eu tenho vontade de me comunicar com as pessoas. Então, nessas eu fiz um podcast sobre cinema com um amigo meu, e a gente fala sobre cinema de terror porque a gente gosta muito, né? Você sabe que eu gosto bastante. E eu sempre via muitos filmes, mas não tinha muito o que fazer com isso. Aí eu sempre tenho vontade de fazer alguma coisa com as coisas que eu aprendo. Se amanhã eu aprender, sei lá, a cantar, eu vou querer gravar uma música, entendeu? Porque acho que eu gosto de registrar esses momentos e gosto de comunicar esses momentos que eu tenho para as outras pessoas. Então, faço esse podcast que ajuda, né? Estudo sobre cinema de terror e sobre cinema de modo geral, gosto muito. Quando a pandemia começou, que todo mundo ficou assim muito realmente impactado, eu comecei... Teve meses que eu vi assim, tipo, um filme por dia, uma coisa assim, né? Acho que eu vejo mais filmes do que leio quadrinhos, inclusive. Uma coisa que eu gosto de fazer é tocar violão de vez em quando, mas é uma atividade muito periférica na minha vida, né? E agora tem essas lives que eu estou fazendo com a Jéssica, que acaba sendo uma brincadeira, assim, uma forma da gente falar coisas que a gente tem muita vontade de falar sobre processo criativo, sobre um monte de coisa, e às vezes não basta, né, só falar entre a gente. Às vezes a gente tem vontade de colocar isso público, né? Eu também escrevo, né? Só que as coisas que eu escrevo geralmente são muito para mim. Teve um tempo que eu estava metido a escrever poesia, essas coisas. E tenho vontade de um dia fazer um livro, né? Faz um tempo que a literatura também começou a ocupar um espaço na minha vida de sempre estar lendo e tal. Eu meio que reaprendi isso, né? Era um hobby que eu tinha deixado na adolescência, que eu fui um adolescente que leu muito Stephen King e essas coisas assim mais geek, vamos dizer assim, né? Lia muito Asimov também, né? Era um autor que eu gostava, mas aí redescobri a literatura e foi muito bom. Eu tenho vontade de fazer um livro, de repente até gravar uma música, mas acho que isso ajuda muito
a você pescar coisas de outros lugares, né? Por exemplo, isso do cinema que eu te falei. Eu sinto que hoje existem muito mais filmes de horror do que quadrinhos de horror. Quando a gente pensa em quadrinhos de terror, a gente está pensando lá nos anos 50, geralmente, na EC Comics, Contos da Cripta, revista Creep, enfim, esse tipo de revista que ficou um pouco no passado, né? Tem alguns autores que flertam com isso, tipo Charles Burns, enfim, entre outros. E aí, assistir os filmes de terror acaba preenchendo uma vontade minha de colocar nos quadrinhos, acaba servindo de combustível criativo, né? Enfim, acho que é meio por aí. A gente nunca é só uma faceta, né? A gente nunca tem uma faceta só. E como eu não vi a antologia de terror que vocês fizeram, eu não vi exatamente, eu não posso dizer assim, mas em geral, né, na época que eu e o Bá fizemos o Picho com o Vasilis e com a Beck, era porque, na verdade, era porque terror é muito gráfico. Sim. Né? Então era mais assim, era uma escolha gráfica, né? Não era assim, a nossa. A Beck e o Vasilis, eles até gostam mais de terror do que eu e o Bá. A gente tava mais porque, nossa, é em preto e branco e tem um potencial narrativo do preto e branco numa história de terror que é legal. Mas é muito... Eu acho que as pessoas... Primeiro que o cinema começou a mostrar coisas mais gráficas, assustadoras para as pessoas do que desenhos, né? Então, os quadrinhos de terror, eles foram perdendo o plano. Eu acho que é difícil fazer algo que assuste. Um terror. Em quadrinhos, sim. Em quadrinhos, sim. Eu acho que essa coisa... E eu acho que é um dos motivos porque talvez na literatura terror seja muito mais legal, porque você não vê nada, então fica tudo na imaginação do leitor. Né? Então, às vezes é muito mais assustador uma cena num livro de terror do que num quadrinho de terror ou num filme de terror onde tem que mostrar o monstro e está lá. Estamos à mercê do bom gosto ou da breguice de quem está lá criando o visual. Então eu fico vendo... A Maria, minha mulher, ela adora filme de terror, adora livro de terror, adora terror, né? Adora ler tudo do Stephen King. Mas ela reclama muito de filmes e gibis de terror porque é isso, mostra demais e aí perde a graça, perde o medo. Mas eu não vi como ficou o de vocês, então eu não sei qual foi o que cada um tentou trazer de terror. Porque meio que, quando eu e o Bar, a gente fez o Picho com a Beck e com o Vasilis, a gente tinha lá um pouco do terror psicológico, que não dava para entender muito bem, que era uma maldição naquela casa, que vai tomando conta da casa, com os pichos surgindo nas paredes. Mas você não tem um monstro, você não vê um monstro. Então... Você só vê umas coisas meio perturbadoras acontecendo e aí a gente foi jogando com o perturbador dá medo, porque você não sabe o que vai acontecer a seguir, se vai ser mais perturbador ou não. E a gente ficava brincando entre um autor e outro, porque as histórias tinham relação. Né? Então, a sua antologia de terror que você fez com a Jéssica, com o Diego Sanches e com a Lalo. Isso, que chamava 11-11. 11-11. E aí tinha alguma relação entre as histórias ou era só porque eram todas de terror? A relação entre as histórias é que elas sempre se passam no horário 11-11. Todas elas atingem o seu clímax no horário marcado. Mas fora isso, não tem muita relação direta, além de serem de terror e de serem abordagens menos sanguinolentas do que é costume. A história do Diego é sobre um canibal, então tem um sangue, só que as outras três são muito mais histórias
desconfortáveis do que gráficas nesse sentido, que eu acho que é talvez um caminho um tanto contra-intuitivo, né? Porque a gente vê, por exemplo, as coisas do Junji Ito saindo aqui, ou então do Hideshi Anno, né? Que são dois caras muito gráficos com relação ao terror, e a gente tem essa outra abordagem. Não diria que dá medo, acho que não dá medo, mas ao mesmo tempo acho que pode perturbar eu acho que com o que está sendo dito. O terror nos quadrinhos, o jeito é perturbar, assim, né? Eu acho que é o que acontece com o Junji Ito, eu acho que é eu gosto muito quando Soehiro Maru, lá, o cara do Vampiro que Ri. Esse cara é muito bom. É o que eu e o Bar a gente gostava no Domo, do Katsuhiro Otomo, que é uma história meio de terror também. Só que é esse terror psicológico do sobrenatural. E a gente tem perguntinhas. Eba! Uma pergunta é a do João Crepaldino, que é uma coisa que ele faz muito esse tipo de pergunta, e é algo que a gente tem que lidar nessa evolução de querer fazer quadrinhos, sei lá o quê, que a gente quer fazer quadrinhos, mas a gente fala muito de filme. Né? Então ele perguntou se a gente já viu Duna. Você já viu Duna, Felipe? O novo não. O novo. Tô com uma certa preguiça de ver. Tem 2h40 o filme, cara. Pelo amor de Deus. Pois é, tá vendo? Eu vi. Mas, e aí? Eu achei, sim, visualmente ele é lindo. Eu acho que faz tempo... Villeneuve é muito bom visualmente. Faz tempo que eu não vejo um filme tão, sei lá, que se preocupa tanto em criar aí um visual que deixa as pessoas boquiabertas. Então eu acho que vale pelo visual. Mas eu acho que, sabendo que o livro ia sair, que o filme ia sair, e tendo visto o filme do David Lynch há muito tempo atrás, eu fui ler o livro, que eu não tinha lido antes. Né? E aí o livro é muito legal. O livro é estranhamente muito legal, assim, é surpreendentemente legal de ler. O meu irmão é muito fã de Duna e a gente conversa, né? Ele fala que é muito político o livro, né? Muito mais sobre a política do que sobre a ficção científica, de fato, né? É muito mais sobre essa relação entre os governantes e tem uma pegada super ecológica, né? Porque os reinos estão lá explorando os planetas onde eles vivem, explorando os recursos naturais. Então tem um discurso aí sobre o quanto isso prejudica o planeta e que é muito atual. Mas é uma leitura muito envolvente, o jeito que vai pulando os capítulos, pulando as partes, sei lá o quê. E o livro é muito diferente do filme do David Lynch, mas o filme novo é muito parecido com o livro. Então... De um jeito ruim? Muito parecido de um jeito ruim, não. Muito parecido de um jeito bom. Muito parecido de um jeito bom. Ele é muito respeitoso da história e da estrutura do filme, mas do livro, mas ele muda o que precisa mudar para funcionar como um filme. Que eu acho que é essencial. Eu acho que o filme do David Lynch também mudou o que precisava mudar para ele funcionar como um filme em 85, quando eles tinham todos aqueles milhões de limites tecnológicos para fazer um filme. Então, é outras escolhas, né? Hoje em dia, sem limites tecnológicos, né, você pode se preocupar com outras coisas. Mas eu acho legal. Uma menina fez uma pergunta para mim, a Letícia perguntou se meus poemas já foram fonte de inspiração para os quadrinhos, se versos já viraram cenas. Então eu respondo primeiro, mas como o Felipe também aí acabou de falar que ele também faz os seus poeminhas, né? Ele pode responder depois. Eu fazia muito poeminha quando eu estava no colegial. Foi quando eu descobri poesia como um negócio mais legal, assim, né?
E aí fui descobrir Fernando Pessoa e coisas assim. E então eu fazia vários poeminhas no colegial e alguns deles viraram umas historinhas. Porque eu pegava lá o texto do poeminha, que tinha, sei lá, 9 linhas, e espalhava em 3 páginas e fazia umas historinhas poéticas, filosóficas, o que eu meio que faço até hoje, historinhas poéticas e filosóficas. Então, sim, já transformei poemas em historinha, os meus, e a última vez que eu fiz isso, eu peguei um poeminha do Walt Whitman e transformei numa historinha há uns 6 anos atrás, numa época que eu ia para Nova York, e aí eu fiz uma historinha de uma página, fiz um pôster para um poeminha do Walt Whitman que eu gostava. Mas é legal porque eles são curtos, eles dão muito pano para manga para interpretações visuais. E eles podem usar essa característica dos quadrinhos que é legal de o texto conta uma coisa e a imagem conta outra e as duas coisas juntas contam uma terceira coisa, né? Então, era isso que eu gosto de explorar quando eu faço poeminhas em quadrinhos. E você, Felipe Portugal? Você já transformou algum dos seus poeminhas em historinha? Sim. Eu acho que teve um período ali, um pouco antes de eu entrar de assistente de vocês, que tinha muita coisa que eu escrevia meio que em formato de poema e transformava em tirinha, muito inspirado pela Laerte, que eu acho que ela tem todo um corpo ali de trabalho dela que é fora do humor, mas tá dentro do que a gente poderia chamar de uma tirinha poética, digamos assim, né? Uhum. E geralmente eu escrevia assim pegava uma foto, e aí uma foto pessoal, né, tipo da minha vida, viagem, sei lá, com os amigos, e escrevia algo sobre aquela foto e pensava em palavras e que palavra vai entrar ou vai sair, e aí meio que transformava isso. Ficava até um tanto surreal, né, abstrato, mas eu gostava do efeito. Não, é bom, eu acho que é um bom jeito de trabalhar isso aí, de trabalhar essas camadas de significado narrativo que uma história em quadrinho pode ter. Porque a poesia, eu e o Bar, a gente falou durante anos que tipo, quadrinhos é que nem poesia, que as poesias usam as palavras para dizerem mais do que a palavra, e os quadrinhos usam as imagens para dizer mais do que a imagem. Então essa relação a gente sempre achou muito próxima, e então a gente, quando podia, sempre fazia esses testes. O Seth tem um texto, sabe o cartunista Seth? Uhum. Ele tem um texto onde ele compara o quadrinho com uma mistura do design e da poesia. O design no pensamento, o gráfico de como vai funcionar a narrativa, como vai funcionar a leitura, e os quadros e o texto, né, como se eles tivessem que ser poéticos, justamente porque eles precisam ser um pouco formatados, né, para entrar dentro do balão ou para funcionar numa dinâmica da página, né? Eu acho interessante essa visão dele, porque muita gente pensa que, na verdade, o quadrinho é ilustração mais escrita, e aí ele fala que seria design e poesia. Acho até mais interessante pensar assim. Essa coisa do design, ela entra no quadrinho mas eu tenho meus receios, minhas ressalvas em pensar muito no design na hora dos quadrinhos, para que eles não fiquem, sei lá, muito herméticos. Às vezes, eu acho que um pensamento muito de design por quadrinho deixa o quadrinho muito hermético. Sim. E eu prefiro tentar buscar coisas onde como a narrativa pode fluir melhor, né? Como as palavras podem fluir melhor, como o desenho pode fluir, transmitir essa fluidez, transmitir esse gestual, transmitir essa mão do artista, essa intenção do artista. E aí essa preocupação com o design muito forte acaba deixando de lado essa expressividade do artista. Sim, né? Eu sinto que os caras que geralmente se preocupam muito com isso fazem páginas lindas
mas que talvez sejam até difíceis de ler individualmente, né? O primeiro que passa na minha cabeça é o Chris Ware, que propõe uma outra coisa ali com as páginas dele, mas tem muitos outros. Tem inclusive o único livro do Quilofer que foi publicado aqui no Brasil, das aparições de Quilofer. Todas as páginas são muito bonitas, né? Mas o livro meio que cria um labirinto. E enfim, é uma opção, né? Eu também gosto muito de ler um gibi e me sentir pegado pela mão ali dentro e levado na narrativa, que é uma coisa que vocês fazem com os gibis de vocês, né? Sei lá, é um jeito de... Você meio que pega pela mão, mas sem mastigar tudo, né? Você precisa só seduzir o leitor, né? Você precisa fazer com que o leitor não passe muito tempo se preocupando com o que você se preocupa o tempo todo nos quadrinhos, com essa mecânica das ferramentas dos quadrinhos, né? O leitor, ele tem que esquecer, no ideal ele tem que esquecer que aquilo é um quadrinho, né? Ele tem que esquecer que ele está virando as páginas, tem que esquecer que ele está olhando para um quadrinho depois do outro, né? Ele tem que estar lá pensando no sentimento do personagem, na ação e coisas assim. Aí eu acho que é aí que funciona mais e é aí que funciona com mais gente. É aí que a gente pega as pessoas que gostam de quadrinhos, mas aí a gente pega as pessoas que não entendem nada de quadrinho, né? Que são a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não entende nada de quadrinhos, elas não são do mundo dos quadrinhos. Então, para elas, não faz diferença o grau de detalhe que você coloca no desenho, se você coloca rachura que nem o desenhista, seu desenhista favorito. Elas nem têm desenhista favorito, né? Então, eu e o Bart se preocupa muito em pensar no quadrinho para quem não tem o costume da linguagem e tem que funcionar, alguma camada da narrativa tem que funcionar para essa pessoa. Né? A primeira camada tem que funcionar para essa pessoa. E aí você vai acrescentando camadas para as pessoas que gostam mais de quadrinho, para as pessoas que gostam mais de preto e branco, para as pessoas que gostam mais de terror, para as pessoas que gostam mais de linha clara, para as pessoas que gostam mais de poesia, para as pessoas que gostam mais de detalhinhos no cenário, para as pessoas que gostam de metáfora, e vai lá, acrescentando camadas. Mas a primeira camada é para quem não tem o costume de ler quadrinho, tem que entender a ação de um quadrinho por outro. E aí, assim a gente vai conseguindo aumentar o público de quadrinhos, né? E, mais perguntinhas para você. Vamos ver. Felipe, como você faz histórias do cotidiano? Qual é a linha para você fazer esse tipo de história? É uma coisa que eu tenho feito pouco, né? Apesar de eu ter feito uma série de tirinhas recentes que é única e exclusivamente sobre cotidiano, sobre vida pessoal, é um negócio que eu parei. Mas geralmente quando eu fazia, uma coisa que eu acho que todo artista tem é essa capacidade de idealizar as coisas. Então, eu via meu cotidiano talvez de uma forma muito idealizada, as coisas que eu for. Acho que isso tem muito no trabalho de vocês, né? Uma festa. E aí acontece alguma coisa nessa festa que é absolutamente trivial, mas você conta de uma forma que dá outra camada para aquela trivialidade, deixa tudo muito, muito maior, né? Aquela própria sua história que está no Details, que é o livro de vocês de histórias curtas, Estrela, ela é super trivial, né? Mas acaba, enfim, tem um momento lá ali de ternura, de paixão. E eu acho que a chave é essa, entender como você pode transformar momentos triviais, e acho que para isso você tem que prestar um pouco atenção na vida, assim, uma palavra que um amigo seu fala para você, é um gesto que sua mãe faz, e como você consegue idealizar aquilo numa narrativa que diga alguma coisa além do... Pode ser o trivial também, né? Tem muitas histórias que são absolutamente triviais e são excelentes, mas que diga alguma coisa dentro disso. Eu acho que histórias do cotidiano as pessoas têm que estar prestando atenção, tem que aprender a prestar atenção
no que da vida normal pode parecer diferente, né? No que na vida normal chama a sua atenção e pensar por que chama a sua atenção, né? E pensar se aquilo dá uma história, e se aquilo dá uma história, qual é que é o foco daquela história, né? E pensando que ia ser uma pergunta que quem fez foi o João, né? Quem mais faz pergunta aqui na minha live é o João, né? Sempre, às vezes tem umas pessoas e o João tem que, como ele é muito novo e as experiências dele ainda tem um certo limite, pelo menos as minhas tinham, né? Os jovens hoje em dia eles são muito mais precoces, mas é isso. Eu não ia escrever. As minhas histórias quase sempre são de relacionamento, mas os relacionamentos, quando eu fazia historinhas em quadrinho no colegial, eram sobre encontrar pessoas na escola, ou no caminho para a escola, ou voltando da escola. E depois, quando eu saí, fui para a faculdade, comecei a sair, as pessoas se encontravam nas minhas histórias nos bares e à noite. Mas as pessoas só começaram a se encontrar à noite nas minhas histórias quando eu comecei a sair à noite. E isso demorou um tempo. E antes disso, as histórias de vida cotidiana que eu fazia, elas eram um misto das histórias que aconteciam comigo, com um twist de essa história vai terminar do jeito que eu queria que terminasse, não do jeito que terminou mesmo. E misturando isso com o que quer que seja que eu estivesse lendo na época, que a gente é muito esponja, a gente vai absorvendo as coisas que a gente gosta e elas nos marcam. Então, essas histórias de relacionamento, elas todas tinham no colegial elas tinham uma estrutura muito machadiana, porque era o que a gente tinha que ler no colégio, era Machado de Assis. Então, era Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então tinha lá um efeito estranho, surreal em todas as historinhas que a gente fazia, com uma misturinha de encontro inusitado. E aí, na hora que a minha timidez batia na vida real, as historinhas do cotidiano não tinham timidez e tinham umas frasezinhas mais bem pensadas e as coisas aconteciam, né? Mas com a prática essas histórias elas vão evoluindo de só sendo um reflexo das suas experiências pessoais para ser um misto disso com aprender a observar as outras pessoas e colocar a experiência das outras pessoas dentro das suas narrativas e aprender a colocar o reverso da experiência das pessoas nas suas narrativas, né? Então é começar a pensar nas histórias, putz, eu não conheço ninguém que assassinou ninguém, então deve ser o contrário das pessoas que eu conheço. Então você começa a criar o personagem que é o contrário das pessoas boazinhas que você conhece para ser a pessoa má, né? Ou coisas assim. Então o negócio de fazer histórias cotidianas é prestar atenção na sua vida e viver coisas, prestar atenção na vida dos outros e prestar atenção no que é que você quer colocar em história. Se isso não tem na vida das pessoas que você conhece ou na sua, vai ver, esse é o ponto de partida para você começar a criar essa história, para você começar a desenvolver esse personagem. E vamos ver se tem alguma outra perguntinha. Pessoas, façam perguntas para o Felipe Portugal. Felipe Portugal é amigo íntimo da nossa skatista, medalhista de ouro, né? Os dois vieram da mesma cidade do Maranhão, né? Os dois vieram aqui de Imperatriz. Se eu te falar, ela estuda, a escola dela é na esquina da minha casa, cara. Então, você vê. É muito perto. E pois é, e eu também andava de skate lá em Imperatriz, né? Eu poderia ter sido a Raíssa se eu tivesse me esforçado um pouco mais. Pois é, escolheu desenhar, né? Em vez de andar de skate.
Eu e o Bá também escolhemos desenhar em vez de andar de skate, mas a gente claramente não tinha nenhum talento para skate. Era só porque quando a gente era moleque, saiu de volta pro futuro, e quando saiu de volta pro futuro, todo mundo queria andar de skate. Então, foi quando 100% é explodiu o verdade. skate pra minha geração, explodiu aí, no meio dos anos 80, Uhum. quando saiu de volta pro futuro. Acho que na minha geração teve muito mais a ver com Bob Burnquist, ser Pois. brasileiro e ser um cara que andava muito, que era o fodão lá do skate e tal. Aham, sim. Ele tem a nossa idade. Aham. Ele Pois andava é. de skate, né? Começou a andar de skate nessa época. O... Tinha shape dele, né? Sim, sim. Mas pois é. E aí? E essa pressão, hein, Felipe? Você tava indo bem, você tava lá, nossa, eu tô despontando, colocando Imperatriz no mapa. Agora chegou a Raíssa. É verdade, eu não tenho como competir, né? Talvez eu tenha que me contentar em ser, sei lá, a quinta pessoa mais relevante de Imperatriz do planeta. Mas tudo bem. Acho que ela fez um negócio inacreditável, né? Acho que Aham. ela trouxe muita felicidade para o brasileiro que há muito tempo não tinha. E na próxima Olimpíada ela vai estar com tudo, né? Quem sabe ela tira um ouro, né? Uma promessa aí. Pois é, pois é. E outro dia eu tava de bicicleta, andando de bicicleta no Minhocão, Aham. num domingo aí. E o que tinha de menina andando de skate era um negócio Ah, incrível. que legal. Né? Então, hoje em dia, eu vejo um monte de menina andando de skate. E muito mais do que menino. Aham. Né? Os meninos, eles são meio preguiçosos, né? As meninas, elas chegam tão mais longe, às vezes, querendo, se empenham tão mais. E... Ó, pergunta séria aqui. Falando de processo e criação e a parte técnica, como funciona? Qual é a parte técnica para você? Felipe, você desenha ainda tudo no papel? Não, eu tenho uma coisa que me ajudou muito ao meu desenho melhorar, muito, foi começar a fazer o rascunho no computador. Aham. E aí eu comecei a perceber as coisas que eu fazia de errado no desenho. Por exemplo, pegava uma referência fotográfica e tentava desenhar ela de olho. Aí depois eu pegava o que eu tinha desenhado e meio que colocava por cima para saber o que estava certo ou errado, assim, em questão de proporção. Aí eu comecei a perceber, tipo assim, eu sempre desenho um pescoço meio esquisito, uma cabeça muito grande às vezes, e fui aprendendo, né, com isso e pensei em dado momento, por que eu não faço o rascunho no computador? É muito mais prático, eu não preciso ficar apagando muito, ferrando muito o papel, né? Que é um negócio que faz diferença na hora de finalizar, se o papel tá muito poroso ou não. E aí acho que é a grande coisa que eu mudei no meu processo ultimamente. Eu tenho demorado mais para compor as páginas, coisas que eu fazia antes intuitivamente. Eu tenho dedicado um pouco mais de tempo para pensar, como é que seria esse quadro, como é que tá esse personagem está fazendo essa ação, mas ele está com uma cara uma expressão facial que não condiz com o que ele está fazendo. Então vamos refazer e deixar ele com cara de bravo, com cara de feliz e tal. Isso é a parte técnica, talvez, do processo. Escrever, para mim, ainda é muito solto, apesar de eu ter lido todos os livrinhos lá, Robert McKee, não sei o que, Scott McCloud, que induzem ou tentam te induzir a pensar um roteiro de uma forma X, eu ainda escrevo muito intuitivamente. Mas acho que tem uma espécie de biblioteca mental de muitos livros, muitos quadrinhos e muitos gibis, muitos filmes, perdão, vai te fazer compreender de alguma forma o que é a narrativa. Até para você entender, saber o que você quer subverter, né? O que você não quer ser, você precisa ter algum tipo de gabarito. Mas para mim a parte técnica fica muito mais no desenho ou na edição do desenho, né? Que são coisas que são um pouco mais fechadas. Para mim a escrita é mais pensar em conceitos da história e tal.
E para vocês, tudo é técnica para vocês ou nada é técnico, mais ou menos? Não, tem muita coisa que é técnica, né? Mesmo hoje em dia, existe aí uma preocupação em ainda fazer arte final no papel, porque você vê, principalmente nessas lives, eu tenho praticado desenhar no iPad, desenhar virtualmente e digitalmente. Mas eu ainda acho que não é a mesma coisa que desenhar, que a arte final com o pincel me proporciona. Então, para coisas onde eu acho que a arte final com o pincel pode ser importante, eu ainda foco muito em desenhar à mão. Em desenhar. Sim. Eu foco muito ainda no tradicional. Mas quando eu tava aí, vocês já estavam fazendo meio que o lápis no computador, né? A gente já estava fazendo lápis no computador, sim. Mas vou dizer para você que a diferença, o que eu tô me adaptando muito melhor ao iPad, a sensibilidade da caneta do iPad do que a sensibilidade da caneta da Cintiq. Então, eu acho que eu estou avançando mais em encontrar um estilo digital para o meu desenho aqui, que não precisa ser o mesmo, não precisa ser igual ao meu desenho com pincel, mas tem que ser um que eu acho que dê conta. Mas para isso tem que praticar, para isso você tem que ir lá, dedicar um tempo para explorar novas coisas, dedicar um tempo. É que nem em termos da história. Para fazer uma história, eu e o Bar, a gente gosta de pensar na história inteira antes de começar a desenhar, para já saber como vai terminar, para já saber a estrutura, já saber mais ou menos quanto tempo a gente pode ser que a gente demore. Mas existem histórias em que a ideia é testar como é que a gente vai fazer uma história que a gente não sabe onde vai acabar, para onde vai. Mas aí, isso aí é a gente tem aí uma outra premissa para isso, né? A gente está tentando praticar outro tipo de narrativa. É que como fazer história em quadrinhos demora muito tempo, eu e o Bar, a gente meio que foca em uma coisa só, porque é meio que o que dá para fazer. Eu tenho vontade de fazer mais história curta, mas eu tento focar na história grande, porque a história grande vai demorar mesmo. Então, se eu ficar fazendo um bando de história curta, por mais que seja legal, é um tempo que eu não estou fazendo a minha história longa. E aí eu acho que existe mais ainda para oferecer para a linguagem dos quadrinhos nas narrativas longas do que nas narrativas curtas. Pelo menos tem mais gente fazendo narrativa curta que está lá explorando a narrativa curta. E eu acho que não tem gente suficiente explorando a narrativa longa. Então, eu prefiro focar na narrativa longa e tentar pensar numa história que funcione aí, com essa velocidade da leitura que vai demorar para fazer, mas vai demorar para ler. E nesse demorar para ler, como você carrega o desenho ou o texto para que esse tempo que a pessoa leva para ler dá tempo para a pessoa pensar na história, né? Porque fazer quadrinhos é tão dinâmico que às vezes você não tem tempo de refletir na história, refletir no que a história está lá te apresentando de um jeito que às vezes pode ser legal, né? Que era uma das coisas legais da estrutura de fazer um gibi mensal. Essa coisa de fazer gibi mensal tão comum no mercado americano, o legal disso é que você faz um capítulo e sai lá, e vai demorar um mês para sair o próximo capítulo. Então, nesse tempo, você dá para o leitor esse mês para ele ficar pensando naquele primeiro capítulo. Não só você, mas o leitor também. Então, ele tem tempo de digerir o que ele leu. E ler tudo de uma vez só, às vezes você é atropelado pela velocidade da leitura e você não tem tempo de refletir. E
Então é um jeito diferente de pensar a história. Pode ser, pelo menos, um jeito diferente de pensar a história. Mas... alguém perguntou se eu já tenho a história pronta antes de começar, vai desenvolvendo durante o caminho, eu meio que já respondi. É o ideal, né? Sei lá, pra gente o ideal é pelo menos saber o fim. Mas às vezes... Sim, muito mais, às vezes muito mais do que o meio ou o começo. O fim... saber onde ela vai parar. Porque é pra onde a gente vai, né? Quando chega no fim, acabou a história, pronto, aí tá pronto. Uhum. Então meio que é o que eu me preocupo mais, é saber o fim da história. E aí o resto das coisas podem ir mudando de acordo com como a experiência de fazer a história vai mudando. Mas ter o fim é importante, mas às vezes a gente não consegue esperar ter a história inteira para começar a desenhar. Porque é um saco ficar anos escrevendo uma história sem desenhar. Às vezes você não aguenta esse tempo todo, você precisa começar a desenhar para ter aí alguma noção visual de que a história está acontecendo. Sim, porque mesmo enquanto ela em texto, ela ainda é incompleta, né? Você pode achar que você completou alguma coisa quando você terminou o texto, mas você de fato não fez só uma parte do trabalho, né? Pois é. E então, o Dois Irmãos, por exemplo, a gente passou 2 anos só trabalhando no roteiro, enquanto a gente estava desenhando umas outras coisas. Mas a uma hora a gente não aguentou, e aí a gente não estava nem na metade do roteiro ainda, mas a gente começou a desenhar, porque precisava começar a enxergar a história visualmente para ver como ia resolver o resto da história visualmente, ver o que funcionava, o que não funcionava, qual era o ritmo da página. Então, chegou uma hora que o Bá começou a desenhar. E a gente não tinha chegado nem na metade do roteiro. Então, o ideal pra gente é ter a história inteira antes de começar, a história inteira escrita antes de começar a desenhar, mas a gente quase nunca chega nisso aí. Faz tempo que a gente não faz uma história inteira escrita antes de desenhar. Dessas histórias longas, né? Historinha curta, tudo bem, mas as histórias longas, inevitavelmente a gente não aguenta e começa a desenhar. Deixa eu ver. A gente já está aqui há mais ou menos 1h07. Então, o Felipe Portugal, uma pessoa muito ocupada, né? Como eu já coloquei no começo da nossa live, né? Todas essas milhões de atribulações que ele tem, né? Nessa vida polivalente, poliartística dele, tem que começar a preparar os próximos trabalhos. Está aí cheio de freelas, colocou uns freelas desfocados na internet semana passada. Nossa, tem essa lista toda de freelas para fazer. E eu tô aqui... Essa semana foi complicado. Tô aqui comendo o tempo dele de fazer os freelas, o que é importante, é bom que ele esteja aprendendo, que tem que equilibrar, tem que enfiar a vida de freela. Tem que fazer freela para que não tenha que se preocupar com essas com coisas que não dependem do quadrinista, que é, putz, será que eu vou ganhar dinheiro com quadrinhos? Isso não depende do quadrinista. Pro quadrinista, sabe? Isso depende de quanto o gibi vender, ou de quanto vão pagar para fazer um gibi. E isso só depende do gibi existir. Então, a preocupação inicial do quadrinista é: eu preciso conseguir fazer o quadrinho. E conseguir fazer o quadrinho tem que ser do jeito que der. Então, se o jeito que dá é fazendo milhões de freelas, esse é o jeito que dá. Né? E é assim como vocês estavam lá conversando, você e a Jéssica na live da semana passada, pensando que o Adrian Tomini vende originais, ele ganha mais dinheiro assim do que vendendo livros. É isso, as pessoas, a maioria dos quadrinistas que eu conheço não fazem só quadrinhos. A maioria dos escritores que eu conheço não vivem só dos livros. Então, a gente tem que encontrar atividades paralelas para suplementar a renda. Só que é isso. Fazendo os esforços necessários e dando uma garimpada, a gente
consegue talvez encontrar trabalhos paralelos que sejam estimulantes, né? Então, que usem aí da nossa imaginação, que usem da nossa técnica, que façam a gente praticar coisas que depois a gente podem nos ajudar nos quadrinhos, nem que sejam nos ajudar a manter um ritmo, a manter uma disciplina, a manter um deadline, aí um prazo, né? Tudo isso a gente acaba aprendendo nesses outros trabalhos. E o Felipe está aí correndo, né? Você já terminou todas as histórias do seu Catarse? Não. Tem algumas páginas para fazer até dezembro, né? A previsão de entrega está em fevereiro do ano que vem, então tem um bom prazo, assim, até imprimir o livro e tal. Mas o ideal é que a gente quer terminar esse ano mesmo, para ver se a gente consegue não atropelar o lançamento do ano que vem. Tipo assim, esse livro fica sendo o livro desse ano, e o livro do ano que vem fica sendo o livro do ano que vem. E não as duas coisas misturadas. E aí, para isso, eu tenho que correr muito rápido com os freelas e tal. E essa semana eu recebi um amigo em casa que veio fazer um concurso aqui em São Paulo, uma prova. E aí eu tive que correr com todas essas coisas para conseguir receber ele sem me atrapalhar muito, né? Mas de uma forma ou outra eu já me acabei me atrapalhando. Mas a parada dos freelas é isso mesmo que você falou, né? Não dá muito para se iludir e achar que porque o fulaninho ganhou um Eisner agora, ele tá com a vida feita. O negócio muito... Dá para contar nos dedos as pessoas que vivem só de quadrinhos, elas sempre acabam... A história delas sempre passa por isso. Tive que me esforçar pra caramba até chegar aqui, né? Não é uma pessoa de primeira viagem que vai fazer um livro e vai vender trilhões de cópias. E também tem a questão que eu acabei de me mudar, eu tenho que mobiliar minha casa. Então eu tô pegando qualquer coisa que aparece para terminar de comprar as coisas. Você vê. Preocupações da vida. Tá vendo, ô João Crepaldino? Ó a vida cotidiana aí, ó. Aí... E aí é entre comprar um móvel e comprar outro móvel que acontecem as coisas do realismo fantástico da vida cotidiana do Felipe Portugal aí. Mas sempre dá para encontrar, assim, eu sempre encontro, uma coisa que vocês sempre me falaram, né? Sempre dá para encontrar um tempo. E é verdade, assim, é um fim de semana que você volta um pouco mais cedo para casa, é um dia, assim, que você se organiza um pouco melhor. É claro que é chato e tudo mais, mas... eu gosto muito que o quadrinho esteja pronto. Eu sinto que eu estou conseguindo criar uma rotina um pouco mais madura, assim, de conseguir fazer sempre um pouquinho a cada dia, e que é muito melhor do que a rotina do deixa eu correr aqui e fazer 30 páginas em um mês, porque o evento é amanhã, sabe? Então são questões de disciplina e organização que você aprende muito quebrando a cara e com alguma maturidade. Pois é. E... opa, pera. Então, pessoinhas, chegou essa hora, né? Chegou a hora de terminarmos a live de hoje, né? Então eu queria, primeiramente, agradecer ao Felipe Portugal, que abriu espaço na agenda dele para responder essas perguntas, né? Para que eu possa fazer propaganda do financiamento coletivo do quadrinho dele na minha live. E para vocês também verem que quadrinista, que outro exemplo de quadrinista também é gente como a gente, que tem problemas, que tem dúvidas, que esquece de fazer a barba, todas essas coisas normais. E então é bom sempre colocar aí uma cara pro nome. E espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham se divertido e espero que vocês estejam se mantendo seguros, né? A vacinação aqui em São Paulo já está em mais de 80% no estado, quase 100% na cidade, mas a pandemia ainda está longe de terminar, então é importante que a gente faça a nossa parte, que a gente vá se vacinar quando possível. Se você ainda não se vacinou, se não chegou a sua hora, tenha paciência, a sua hora vai chegar. E, no mais... mantenha o distanciamento social, use máscara se possível, né? Faça a sua parte, já que o governo do estado de São Paulo resolveu achar que já está liberado fazer aglomeração. Então,
Seja consciente, pense em você e pense nas pessoas ao seu redor, para que a gente esteja todo mundo aqui no ano que vem, quando eventos presenciais de quadrinhos mais legais voltem a acontecer e a gente possa se encontrar. Certo? Então, este é o Felipe Portugal, a quarta pessoa mais famosa de Imperatriz no Maranhão, né? Eu e o Bá passamos por Imperatriz, um dos desenhos é em São Luís. Imperatriz é no sul do estado, Fábio. Imperatriz é no sul do estado? Imperatriz é longe de São Luís. Bem longe. Qual é a cidadezinha que tem em São Luís que parecia com esse nome aí? Nada, não tem nada. É Raposa, não tem nada de Imperatriz. Eu achava que que aquela cidadezinha que não é a Raposa, aquela outra cidadezinha, eu achava que aquela era Imperatriz. São José do Ribamar. Não é. Talvez fosse São José do Ribamar, então, que eu achei que era Imperatriz. Então, Imperatriz é no sul do estado. é sul, então pelo menos é uma parte mais bonita do Maranhão, assim, uma parte cheia de verde. Não, um pouco, mas assim, o sul do Maranhão é uma discussão política, mas o sul do Maranhão tem lá suas questões que o norte tem menos. Mas assim, Imperatriz especificamente é uma cidade até consideravelmente urbana. Ela tem crescido muito porque chegaram universidades agora, também tem uma fábrica de celulose lá da Suzano, então a cidade está se expandindo, é bem urbana. Certo, tá vendo? Tá vendo? Quando faltar papel aqui em São Paulo, é lá de Imperatriz que virá o papel para suprir a necessidade do mercado editorial. Isso mesmo. Né? Mas eu que te agradeço, viu, Fábio, pelo convite. Muito obrigado, foi muito divertido responder as perguntas hoje. Pois é, tá vendo? Uma live um pouco mais séria para você dar uma balanceada nas lives que você faz com a Jéssica aí, né? Então, para vocês que ficam, essa foi a nossa transmissão e eu vejo vocês na semana que vem. Ou não, né? Tchau, tchau. Tchau.